E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o mindset, um conceito que muitos falam, mas poucos sabem sobre o assunto e a profundidade que esse assunto tem. Mas você sabe o que é mindset? Você sabe qual é o seu mindset? Nós vamos falar hoje sobre o mindset fixo, mindset de crescimento, como funciona o mindset e por que o nosso modelo de educação reforça o mindset fixo, tá? Então, o primeiro conceito que é importante a gente entender é a definição do mindset, certo? Então, se acalme, se o seu mindset é fixo ou de crescimento, nós vamos saber hoje na nossa live aqui, nós vamos responder essa pergunta. O seu mindset, ele é um mindset fixo, é um mindset de crescimento? Como está preparada a tua mente para o desenvolvimento, para atingir os seus resultados, seus objetivos de vida, seus objetivos profissionais? Então, como todo domingo, hoje iniciamos então sobre o mindset e vamos falar sobre o conceito então. Bom, vamos lá então. O conceito, tá, fundamental de mindset, tá, ele define, tá, como mindset o nosso modelo mental. Tudo aquilo que foi, da forma como foi programada a nossa mente, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, de tomar decisão. Então, mindset se refere à programação, como a nossa mente foi formatada, certo? E dentro do mindset, nós temos dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento, tá? O que ele tem a ver com o nosso desempenho, tá? Como pessoa, como pai, como educador. Qual é o nosso modelo educacional hoje? Então vocês vão ver que ao longo da nossa conversa aqui, eu vou mostrar para vocês e vou questionar, inclusive, a questão do modelo de educação que nós temos hoje no Brasil. Esse modelo de educação que nós temos no Brasil, ele é voltado mais para o fixo ou para o crescimento? Eu vejo hoje o nosso modelo de educação no Brasil voltado mais para o mindset fixo, tá? Onde começa principalmente formar os nossos jovens, os alunos, separando eles, dizendo que o mais inteligente ou menos inteligente é de acordo com a nota. Então percebe que hoje, no nosso modelo, ele evoluiu muito pouco, porque ele acaba colocando o jovem como mais inteligente ou menos inteligente de acordo com a nota que ele tira na escola. E isso faz com que os alunos, as pessoas acabem estudando mais para provar a sua capacidade de absorção de conteúdo do que de fato a sua capacidade de compreensão ou de evolução mental ou de aprendizado. Então, enquanto que as escolas deveriam ensinar uma forma de aprendizado, tá, das escolas, elas deveriam ser, tá, voltada para a linha de raciocínio para se chegar a um resultado ou a uma solução de um problema, e não simplesmente colocar o aluno numa posição que ele deve absorver aquilo que já foi aprendido para que ele possa sim, então, vamos colocar, ele tem absorvido esse conteúdo e tem aprendido aquilo que já se sabe. E aí aqueles que conseguem absorver mais esse volume de conteúdo é tido como mais inteligente. Então percebe que essa forma de aprendizado, a forma de ensinar é um modelo bem ultrapassado. Inclusive as escolas, tá, tem autores, aí estudos que dizem que as escolas elas foram formatadas para que os alunos se habituassem desde a sua infância ao modelo industrial. O que é o modelo industrial? O modelo industrial, ele coloca, né, as salas, né, das empresas
dentro das indústrias, e dentro de cada sala tem um grupo de trabalho, certo? Dentro de cada grupo de trabalho ali tem os intervalos, né, de jornadas de trabalho, onde através do sinal, através de uma sirene, é dito a hora que começa e a hora que terminam as atividades. Veja que é um modelo muito parecido com o modelo industrial, onde cada um na sua linha de produção, cada um no seu setor de trabalho, são condicionados por um determinado sinal as suas etapas de jornada de trabalho. Com isso, o que acontece? As pessoas, no nosso modelo, foi formando a mente dos jovens e a nossa mente para trabalhar como funcionário, para trabalhar sempre preso, ou seja, formatando o nosso mindset para um modelo de trabalho. Então, mindset significa formatação, tá? A formatação da nossa mente, como ela é programada, tá? Para a gente trabalhar, para a gente, enfim, agir, para a gente agir como educador, como pai de família, como profissional. Então, tudo isso ao longo do tempo faz com que a gente tenha essa programação. Pois bem, eu vou usar aqui, eu estou usando, tá, como embasamento para a gente falar desse assunto, a Carol, tá? Carol Dweck, que é autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, tá? Então, eu estou me embasando nessa teoria para a gente conversar hoje, tá? Então, não é algo que eu estou tirando aqui da minha cabeça, mas é baseado em estudos, em dados científicos e uma psicologia muito moderna, porque toda essa teoria, esse livro foi escrito em 2017, tá? Esses estudos, essas pesquisas foram compactadas em um livro e traz todo esse conhecimento para que a gente possa aqui estar debatendo. Então, o que é importante e qual é o propósito da nossa live hoje? É que você possa identificar qual é o teu mindset. Você hoje trabalha numa atividade, ou a sua forma de tomada de decisão, ela está mais programada para o mindset fixo ou para o mindset de crescimento. E é isso que nós vamos falar aqui. Eu vou ajudar vocês a identificar qual é o mindset que vocês operam hoje, tá? Bom, o mindset fixo e o mindset de crescimento, tá? São crenças e pessoas com mentalidade fixa, uma crença limitante e imutável. Isso significa que elas acreditam que nada vai mudar em suas vidas, não importa o que façam. Isso são pessoas com mindset fixo, tá? Pessoas com mindset de crescimento está sempre em busca de formas de melhorar e crê que o resultado é fruto do esforço e de um trabalho intenso, ok? Dá um alô aí só pro Jonathan, pra Tati, pra Ju, pessoal que está sempre acompanhando a gente, pra Dani. Então vamos lá. Bom, quais são as características da pessoa com mindset fixo? Segura nas cadeiras aí, não se desespere, tá ok? Não se desespere, porque se você identificar que você tem um mindset, tanto para quem tem um mindset de crescimento, se quiser tornar o seu mindset como fixo, também é possível. E se você tem um mindset fixo e quer transformar seu mindset em um mindset de crescimento, também é possível, tá? Então não quer dizer que uma vez que você formatou o teu mindset, ele não possa ser transformado. Ele pode ser mudado sim, e eu vou dar alguns exercícios para vocês hoje aqui também, tá? Então, vamos lá então. Então, repetindo, mindset, pessoas com mentalidade fixa, tá? Com mindset fixo. Tem uma crença limitante e muitas das vezes imutável. Isso significa que elas acreditam que nada muda em suas vidas, não importa o que façam. Isso não é verdade. Já que tem, e as pessoas que têm mindset de crescimento estão sempre em busca de formas de melhorar e crê que resultado é fruto do esforço e trabalho intenso. Características de pessoas com mindset fixo. Vamos lá.
Vamos lá, características de pessoas com mindset fixo. Então foi feita a seguinte pesquisa foi feita, tá? Eu tô com o material aqui, eu vou ler para vocês aqui para facilitar para a gente ser mais objetivo. Então vamos lá. Então foi feita uma pesquisa, tá? Com pessoas, com um grupo de pessoas, tá? E nesse grupo de pessoas perguntaram o seguinte, olha, presta atenção na pergunta que foi feita. Quando você se sente inteligente, quando é perfeito ou quando está aprendendo? Essa foi a pergunta que foi feita. Então eu vou repetir a pergunta. Quando você se sente inteligente? Quando você é perfeito ou quando está aprendendo? Para as pessoas com mindset fixo, não basta ter êxito. Não basta parecer inteligente e talentoso. É preciso ser perfeito logo de saída. Então, pessoas com mindset fixo são extremamente perfeccionistas, tá? São pessoas que elas querem ser perfeitas, querem parecer perfeitas aos olhos dos outros, tá? Não reagem bem a críticas e logo procuram alguém para colocar a culpa por algo. Então, olha só, então as pessoas de mindset fixo, tá? Elas logo de saída elas querem, não basta parecer inteligente e talentoso, é preciso ser perfeito logo de saída. Não reagem bem a críticas e logo procura alguém para colocar a culpa por algo. Outra pergunta, tá, que foi feita. Em que circunstâncias você se sente inteligente? Olha só, as pessoas de mindset fixo responderam: quando não cometo erros, quando termino uma tarefa e ela fica perfeita, e ainda faço na frente dos outros. Presta atenção se você se identifica com isso. Pergunta que foi feita: em que circunstâncias você se sente inteligente? As pessoas de mindset fixo responderam: quando não cometo erros, quando termino uma tarefa e ela fica perfeita e ainda faço na frente dos outros. E quando, olha só o que elas responderam também: quando alguma coisa é fácil para mim e outros não conseguem fazer. Então percebe que as pessoas com mindset fixo, elas têm uma tendência a serem mais egoístas com os seus resultados. Então, quando ela faz alguma coisa que é fácil para ela, é difícil para os outros, ela se sente bem, porque ela se sente sempre acima das outras pessoas. E essa sensação de querer estar acima dos outros é um reflexo de pessoas que têm um mindset fixo, porque elas querem parecer mais inteligentes que os outros. Elas não estão focadas para o seu esforço, não estão focadas no seu crescimento. Elas estão focadas em parecer mais que alguém, tá bom? Everton também tá aí. Daí, Everton, tudo bem? Camila, Michele, Fernanda, legal. Que bom que vocês estão aí. Saudades, Everton. Vamos lá então. Agora olha só o que as pessoas com mindset de crescimento elas responderam. Me sinto inteligente quando é realmente difícil e me esforço e realizo algo que não conseguia fazer antes. Então, olha, as pessoas de mindset, elas têm foco no esforço e no seu desenvolvimento pessoal. Olha outra coisa que as pessoas de mindset de crescimento responderam. Me sinto inteligente quando me dedico a alguma coisa por bastante tempo e começo a entendê-la. Para as pessoas de mindset de crescimento, não se trata de perfeição imediata. Trata-se de adquirir um conhecimento ao longo de certo tempo, enfrentar um desafio e progredir. Essa é a reflexão que eu quero que você faça agora. Quando você está diante de uma situação onde está num grupo de trabalho, que você está se dedicando a algum aprendizado, algum momento de mudança de vida, você está preocupado em ser perfeccionista, você está preocupado em provar para alguém que você é capaz,
tudo isso faz com que você desenvolva um mindset fixo. O mindset fixo, ele impede a gente de prosperar. O mindset fixo, ele impede a gente de progredir, impede a gente de desbravar novos caminhos. E o mindset fixo, ele impede a gente de prosperar, ele impede a gente de colocar em prática novos projetos. Por quê? Pessoas com mindset fixo, elas só querem agir na segurança, porque o maior medo que as pessoas com mindset fixo têm é de errar. O maior medo que as pessoas têm de mindset fixo é de fracassar, ou seja, perante os outros, ou as pessoas da sua família, ou seus irmãos, ou amigos, eles têm vergonha de não conseguir. Enquanto que isso é extremamente comum para as pessoas que têm um mindset de crescimento. Quando as pessoas com mindset de crescimento não conseguem atingir um objetivo, não conseguem atingir determinado resultado com aquilo que elas se propuseram a fazer, elas não entendem como um fracasso, elas entendem como um aprendizado. E aí elas voltam para dentro de si, geram primeiro a autorresponsabilidade, que é olhar para si e identificar e pensar assim: onde eu errei? O que eu posso fazer para melhorar? Onde vou buscar essa resposta? Como posso fazer para atingir esse objetivo que eu estou buscando? Certo? Então, essa questão do mindset fixo e o mindset de crescimento, ela é importante a gente identificar, porque se nós tivermos muito desenvolvido o mindset de crescimento, a gente não consegue atingir os objetivos que a gente quer e não consegue prosperar, tá? Olha só, pessoas que têm mindset fixo querem logo achar culpados, sofrem quando são questionadas de sua capacidade, querem ter razão sempre, aprendem para se sentir melhor que os outros, não compartilham conhecimentos e aprendizados, só para se sentirem superiores. Então perceba que pessoas que têm um mindset fixo, elas têm medo de compartilhar aprendizados e experiências, porque o objetivo dela é parecer mais inteligente que os outros. As pessoas que têm um mindset fixo, elas têm medo de se sentirem inferiores aos outros, ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente familiar, seu ambiente social, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta que a Fernanda colocou aqui, Fer Franco colocou. Podemos dizer então que quem tem mindset de crescimento está encarando o atual momento como oportunidade de autoaperfeiçoamento? Isso aí, é isso aí, Fernanda. A pessoa com mindset de crescimento, ela encara sempre as dificuldades e os erros como uma oportunidade de desenvolvimento. Tá correto o que você colocou aí. Como funciona o mindset? Então vamos lá, o mindset é uma palavra que significa modelo mental, ou seja, a maneira de uma pessoa pensar, é a configuração dos seus pensamentos. É a partir do mindset que enfrentamos variadas situações. E também é por meio dele que tomamos decisões, ok? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Como o mindset, tá, é trabalhado nas escolas. Quem tira nota baixa é ruim. Um conceito de inteligente são as pessoas que são inteligentes, são pessoas que têm notas altas nas escolas, na faculdade, enfim. Verdade ou mito ou verdade, né? O que vocês acham? Pessoas que tiram notas altas são elas as inteligentes. Veja que o nosso modelo de educação, e eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele não é voltado para o desenvolvimento mental. Ele não é voltado para o desenvolvimento e pela capacidade e pela busca do conhecimento. Ele é instruído em pegar um livro, estudar o livro, e aquele que mais absorver o conteúdo é que é colocado como inteligente. Mas vocês lembram que eu falei que numa das lives eu comentei que para absorção de conteúdo e de aprendizado
tem sempre 3 níveis. Ou é visual, ou é sinestésico, ou é auditivo. Então, olha só a incoerência da nossa educação hoje. Então, percebe que sempre está dividido em 30%, né? Uma classe ela é sempre dividida em 3, né? Então, 30% da sala são pessoas que têm notas aí acima da média, 30% são pessoas que têm notas na média e 30% são pessoas que têm notas abaixo da média. Mais ou menos essa relação é muito próxima, que vai ficar 25%, às vezes vai alternar pouco, mas elas ficam sempre trabalhando nessa região, tá? 30, 30, 30. Então, olha só que dependendo da habilidade de um professor em passar o conteúdo, se ele é uma pessoa que o mindset dele é mais voltado para um aprendizado auditivo, ele entende que o mundo é daquele jeito e que as pessoas elas só aprendem mais pelo ouvir, porque ele não tem essa habilidade de passar pelos 3 níveis, do visual, do sinestésico e do auditivo. Então, como a capacidade dele de aprendizado, de absorção de conteúdo é auditiva, o que ele faz? Ele foca no ensinamento, focado sempre na audição, entendendo que aquilo é a regra que todos que estão na sala aprendem. Olha só como é profundo isso. Educadores, eu fico bem preocupado, tá? Porque educadores hoje não conhecem o seu modelo de comunicação, não conhecem qual é o seu padrão de código de aprendizado e de ensino. E não conhecem também o código de aprendizagem das pessoas para quem eles estão ensinando. Então eles olham para todos os alunos na sala pelo prisma deles e eles entendem que muitas das vezes a grande maioria dos educadores enxergam aqueles alunos como a mesma codificação de aprendizagem que a dele. Obviamente que a probabilidade dele se comunicar ali ele vai se comunicar com uma pequena parcela dessa turma, ele não vai conseguir se comunicar com todos, porque ele não conhece o seu modelo e a sua codificação, ele não consegue, não se conhece e não entende qual é a sua sequência de aprendizagem. E não conhece a sequência de aprendizagem também dos seus alunos. Então, como ele tem essa dificuldade, uma parte só da turma acaba se beneficiando daquele ensino, daquela metodologia que ele está passando. E uma outra parte não aprende. Essa outra parte que não aprende, eles depois acabam sendo colocados como pessoas que não foram capazes de aprender. Olha o risco que tem. Isso eu estou falando para vocês só uma parte do ensino e da educação. Olha o que está formatando, o que está preparando as pessoas. Aí aquelas pessoas que não conseguem se sobressair, não conseguem. E aí se ele reforça, né? Vou voltar um pouco aqui. Se ele reforça que as pessoas que aprenderam são as pessoas inteligentes só porque elas conseguiram captar a sua forma de passar a mensagem. Então aquele pequeno nicho de pessoas que absorveu o conteúdo do professor é que vai ser recompensado com uma nota de qualidade, ou uma nota alta. Aqueles que não conseguiram absorver o conteúdo do professor serão aqueles que não serão recompensados com uma boa nota. O que acontece com essas crianças que não conseguiram atingir uma boa nota? Eles vão entendendo que eles não conseguem aprender e vão também entendendo que o que é bom quem são os bons? Somente aqueles que tiram boas notas. Eu conheço vários profissionais que fugiram da escola, eu conheço vários empreendedores hoje, milionários, pessoas que têm muito dinheiro que passaram pouca parte das suas vidas na escola. Henry Ford, se você for ver, vai lá estudar um pouco sobre Henry Ford, você vai ver que ele não estudou, não fugiu da escola também, o Henry Ford. Era uma outra habilidade, a habilidade dos negócios que ele tinha. Então, e ele tinha um mindset de crescimento, então ele queria sempre estar buscando algo para que ele pudesse crescer e se desenvolver. Alguns historiadores e antropólogos citam que o modelo de sala de aula foi criado para adaptar o mindset dos alunos ao mindset industrial, que foi o que eu falei antes aqui, logo no comecinho da live. Tá? Então, produzindo
e fazendo com que os funcionários, né, então os alunos ficam em salas de aula e nas empresas os funcionários também ficam nas suas salas produzindo e são condicionados a sirenes, a troca da sua etapa de trabalho. Isso também foi uma formatação do mindset das pessoas. Bom, os pilares da alta performance. Vamos falar um pouquinho sobre os pilares da alta performance. O mindset. Esse pilar se refere a ter uma mentalidade preparada para desenvolver uma atividade na sua melhor forma. É fundamental rever nossos pensamentos e analisar o que contribui ou não para a nossa evolução. É realmente a mudança de pensamento de que tanto ouvimos falar. Então, a mudança do mindset, tá, é importante para quê? Se você se identificou com o que eu estou te falando aqui. É você pegar agora tudo isso que eu te falei, se você se identificou com esses parâmetros que eu coloquei aqui do mindset fixo, é importante que você faça essa autoanálise e fale assim, bom, ter esse mindset fixo me traz sofrimento. Eu quero colocar o meu mindset agora num outro nível, onde com um mindset de crescimento eu vou começar a avançar novos caminhos, eu vou começar a progredir em novas direções e novos projetos, mas olhando sempre para mim e para o meu autodesenvolvimento. Pouco me importa o que os outros vão dizer, o que importa é que eu preciso evoluir. Então vamos lá, primeira coisa, tá? Exercício para você. Abraça o seu mindset fixo. Comece aceitando o fato de que todos nós temos um pouco de mindset fixo. Não entenda isso como algo ruim. Entenda que é algo que você ainda não tinha esse conhecimento, tá? Não existe pessoas melhores e pessoas piores. Existem pessoas que têm um pouco mais e outras pessoas que têm um pouco menos de conhecimento. Mas o conhecimento, ele vai trazer para você, vai abrir a tua mente e vai te trazer novas oportunidades. Então, abrir a mente agora é o exercício, tá? Então, reconhecer que você tem o mindset fixo, se você tiver algumas características que eu falei aqui. Descobrir quais são os gatilhos mentais que faz com que você tenha o mindset fixo. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, começou a semana aí do seu dia de trabalho e você está numa reunião. Quando alguém discorda de você, qual é o sentimento que você tem? Você quer ter razão ou você fala, poxa, interessante isso que você colocou, esse teu ponto de vista. Eu ainda não tinha pensado e olhado por esse prisma. Eu vou anotar, vou pesquisar e depois a gente pode voltar a discutir sobre esse assunto. Ou você é aquele que, diante de uma reunião, quando for contrariado, vai querer impor a sua opinião, vai querer impor a sua forma de pensar. Se você quer sempre impor a sua forma de pensar e demonstra pela sua expressão corporal que você discorda do que a outra pessoa está falando, sempre que ela te questiona, por mais que ela não esteja correta, você tem que trabalhar o teu mindset, você precisa exercitar o teu mindset para que você não sofra e coloque o teu mindset numa posição de crescimento. Tem pessoas que é muito difícil você se relacionar com elas porque elas querem estar sempre certas. E a gente precisa olhar para a gente e ver se esse meu modelo ele não está sendo tóxico também. Então, querer ter sempre razão, querer que sempre a sua ideia seja melhor, querer que sempre a sua ideia seja não seja criticada, é muito difícil conversar com pessoas assim. E isso é uma característica de pessoas com mindset fixo. Percebe que quando você tem você tem esse posicionamento, tá? De querer prevalecer, querer fazer com que prevaleça suas ideias, fazer com que prevaleça só sua forma de pensar, você afasta as pessoas que querem se aproximar de você para desenvolver qualquer projeto. Porque é difícil desenvolver um projeto com quem quer estar sempre certo das suas ideias. Muitas das vezes desenvolver um projeto vai ser a conexão de duas ideias e você abrir mão de algo que você
não precisa estar certo, mas aceitar uma outra ideia para que seja realmente uma somatória. Pessoas com mindset fixo são extremamente egoístas na sua forma de pensar e por isso não realizam as coisas. Por isso elas têm dificuldade em conectar as ideias, elas têm dificuldade em fazer com que as conexões das ideias de outra pessoa junto com a dela se somem. E aí ela afasta qualquer outra pessoa de perto dela para que desenvolva-se um grande projeto. Então, por isso que a gente fala que o mindset fixo faz com que você não prospere. Porque a questão de prosperar tem muito a ver com saber ceder, saber compreender o ponto de vista do outro. Às vezes, buscar uma forma de compreensão daquela frase que o outro falou, às vezes não era aquilo que o outro queria dizer, mas você transformar aquela frase, que por mais que fosse negativa, em uma frase positiva, para que você encontre a conexão entre as suas ideias e a ideia do outro. Então exige uma habilidade da gente em ter um mindset voltado para o crescimento. Quando você perceber que você foi desafiado e a sua capacidade foi desafiada, é importante você respirar, entender qual é esse gatilho que está fazendo com que você reaja, reconhecer que o outro não está te criticando, está colocando o ponto de vista dele, e aí você absorver e tentar mudar aquela frase, transformar aquela frase de forma positiva, para que tenha-se a conexão dos dois pensamentos e das duas ideias. Tá? Então, o risco de você não conseguir prosperar em grandes projetos tendo um mindset fixo é esse. Você não aceitar ideias e não aceitar a construção de uma ideia em parceria. Então, isso exige um desafio, um exercício também e desenvolvimento dessa habilidade. Dê um nome à sua persona com mindset fixo. Tá? Então, quando você escrever quais são todas as características que eu falei aqui em relação ao mindset fixo, você coloca no papel, tá? E veja se você se identifica com essa característica. Uma vez que você identificou, você, quando aparecer em uma determinada situação, você vai refletir sobre isso. E você vai entender que, poxa, aqui, esse gatilho é do mindset fixo, eu preciso rever esse conceito, porque se eu tiver um mindset fixo, eu não vou conseguir me colocar numa situação de prosperidade. E aí você consegue fazer o exercício, você respira, você dá um tempo, não reage, tá? Então é importante que você entenda que no nosso cérebro existe um negócio chamado amígdala, responsável pelas nossas emoções, tá? Eu vou fazer uma live aqui, qualquer hora, falando sobre esse mecanismo, tá, do nosso cérebro, falando sobre as nossas reações primitivas, que faz com que a gente reaja diante de um gatilho emocional. Então, quando alguém trouxer alguma frase que você te coloca que ativa aquele gatilho emocional, é um mecanismo de defesa que o teu organismo, a tua mente criou. Se você conseguir tomar deixa eu pegar aqui minha caneca do Realize 2021, tomar um gole d'água e você parar por 30 segundos e não reagir, aquilo vai acalmando, vai passando um pouco aquele nível de ansiedade e você vai passando a refletir. Então, você tem 30 segundos de reação diante de um gatilho, tá? Quando é disparado em você. Se você conseguir contar até 30 e você baixar, isso vai tornar você menos impulsivo e você começa a fazer o exercício, tá? E uma vez que você identificou os seus pontos e os seus gatilhos, você vai começar a se educar, que é isso que eu estou falando aqui para você. Você identificou o que te traz para o mindset fixo, você começa agora a educar a sua mente e começa a compreender o que te coloca naquela posição. É importante você entender que o que te irrita te domina. Tudo aquilo que controla as suas emoções, tá? Todos os gatilhos que afetam as suas emoções são os gatilhos que controlam a sua vida. Então, se você começa a identificar essas etapas, o que acontece, as pessoas, como você reage, você vai ver
E você começar a fazer exercício também no seu ambiente, no seu círculo de trabalho é muito legal. Identificar pessoas que têm mindset fixo e pessoas que têm mindset de crescimento, mas buscando o seu desenvolvimento pessoal e não para julgar o outro. Ah, aquele lá tem um mindset de julgamento, aquele lá tem um mindset fixo, aquele tem um mindset de crescimento. Mas se você não se desenvolver com isso, não vai adiantar nada. Você só vai reforçar o teu comportamento. Então fazer essa brincadeira é legal porque você começa a olhar as pessoas que têm mindset fixo, que são aquelas pessoas de difícil relacionamento, de difícil conversa, de quer impor suas ideias, tudo, mas você olha para você e começa a fazer esse exercício e pensar, será que eu também estou sendo assim? Será que eu posso começar a ceder em algo? Será que eu estou querendo impor minha ideia para parecer inteligente? Ou estou querendo colocar a minha ideia para que a gente atinja um objetivo em comum, que é o nosso resultado, que é o nosso trabalho, que é o objetivo que a gente tem em equipe? Quando você começa a perceber isso, você está focado em um resultado coletivo ou um resultado de desenvolvimento pessoal, você começa a abrir mão, tá, da razão de querer ser melhor que alguém, de querer estar acima de alguém, de querer provar a sua inteligência, de querer provar que você é melhor, que você é mais capaz, e que não leva a gente a lugar nenhum. Se você quiser realmente se colocar num momento de prosperidade, de avanço nos projetos e naquilo que você vai fazer, é importantíssimo que você tenha essa percepção e essa visão. Beleza, galera? Esse é o assunto de hoje. O assunto sobre mindset, ele é um assunto bem profundo, tá? As pessoas hoje banalizam, né, essa questão do mindset, ficou uma palavra muito comum, o mindset, mas existe uma ciência por trás, tá? Disso é importante compreender a neurociência, tá? Que fala a respeito do mindset, tá? Do nosso modelo mental. Qual é o teu modelo mental? Qual é o modelo mental que você age, que você trabalha no teu dia a dia, o modelo mental que você age com na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua vida social. Se você conhecer de forma profunda o teu modelo mental, que é o teu mindset, tá? Como ele foi formatado, vai te ajudar a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um educador melhor, um pai melhor, vai ajudar você na educação dos teus filhos, vai ajudar em muitas coisas, tá ok? Beleza? Então, desejo para vocês uma ótima semana, tá bom? Perguntas, se quiserem mandar, pode mandar para mim no meu direct que eu respondo para vocês. Se gostou hoje da live e tem alguém que você conhece que tem mindset fixo, encaminha essa live para alguém, põe ali no aviãozinho e passa ela para alguém. Eu vou deixar salva, tá, no IGTV, a live de hoje. É muito legal e essa live também faz parte do programa Realize 2021, que o objetivo é fazer com que as pessoas consigam realizar os seus projetos dentro do ano de 2021. Se você ainda não conseguiu colocar os seus projetos em prática ainda por conta do mindset fixo, tá aqui mais uma chave para você, tá aqui mais um conteúdo para você se autoconhecer, para você ver onde você está errando, o que você pode fazer para você evoluir e para você crescer como pessoa e como profissional. Beleza, galera? Muito obrigado, beijo no coração, uma ótima semana e realize!